Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio de número 128 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, o tema de hoje é o Natal e a Paixão de Cristo. Poderia ser diferente, hoje é dia 24, véspera de Natal. Mas eu quero falar do Natal não como decoração, não como uma data de consumo, mas como um símbolo. Um símbolo de amor, de reflexão, esse é o objetivo de um feriado. Um símbolo de sacrifício, de compaixão e de responsabilidade pelo outro. Eu quero usar isso como um convite à harmonia e como uma reflexão sobre relacionamentos, que é o nosso tema aqui, olhando para a Bíblia e para a figura de Cristo como referência ética e humana aqui do Ocidente. Tá? E eu falo como um ateu, para quem não sabe, ateu é quem não acredita em Deus, no meu caso, e que admira profundamente a história humana. E eu falo também como um estudante de psicologia e como alguém que gosta de criar vínculos e gosta de se relacionar. Então a ideia aqui de hoje é simples. Se Cristo virou símbolo de amor pela humanidade, o que isso diz sobre o jeito como a gente ama no dia a dia? Especialmente quando relacionamentos hoje se transformam em disputa, em controle, em humilhação e medo. Hoje eu quero olhar para o Natal e perguntar: o amor que a gente chama de amor no namoro tem alguma semelhança com o amor que Cristo representa? É uma boa pergunta, né? Vamos nessa então? E por que eu trago essa pergunta, essa reflexão? Porque eu sempre fui ensinado, pelo menos na minha infância, na minha escola, na minha família, que datas festivas são momentos de reflexão. Então, por isso que eu falei, hoje eu quero me afastar do consumo e me aproximar do sentido principal do Natal, que é essa reflexão. E lembro a vocês que vocês podem acompanhar também meus vídeos. Eu ia falar diários, mas já não são mais diários, mas estão no TikTok, estão no Instagram pelo @edu.baggio.psi. Se você não entendeu nada, na descrição desse episódio tem lá o meu Instagram, edu.baggio.psi, psi de psicologia. E sempre lembrar vocês que é muito importante que vocês que acompanham aqui semanalmente o meu podcast não se esqueçam de comentar, fazer perguntas. Muita gente escreve e eu respondo. Tem uma enquete aqui para vocês participarem, para eu sentir como é que vocês estão captando a minha mensagem. E se vocês quiserem a minha consultoria de relacionamentos, o link para o meu WhatsApp direto profissional está na descrição desse episódio aqui também. Beleza? Galera, assim, como que eu quero me posicionar hoje, tá? No ano passado eu fiz um episódio parecido, aliás, todo ano acho que eu faço um especial de Natal, só que ano passado foi mais assim, como que o Natal vai afetar o seu relacionamento. E eu peguei uma vibe mais lidar com família, lidar com viagem, com criança, com presente, enfim, foi uma coisa mais prática. E hoje eu quero trazer uma leitura mais espiritual e filosófica do Natal, a partir do ponto de vista que eu sou ateu, tá? Eu não sou agnóstico, eu sou ateu. O que é ateu? É uma pessoa que não acredita em Deus. Para mim, Cristo não é Cristo. Para mim, Jesus de Nazaré foi um grande líder, um homem que fez parte da história, que influenciou e mudou o mundo, uma pessoa extraordinária, mas para mim, um líder. Tá? Eu não vejo ele como um santo, nem nada disso, mas gosto do cara pra caramba. Então assim, eu sou um ateu, eu tenho paixão pela história das religiões, tá? Eu adoro estudar religião, seja ela qual for, hinduísmo, islamismo, budismo, catolicismo, qualquer ismo religioso me interessa, e eu tenho uma grande admiração por Cristo, tá? Além disso tudo, acho que eu tô mais sensível agora em dezembro por uma razão muito simples. Eu sou um leitor voraz, eu gosto muito de ler, E nesse final de ano eu peguei 3... como é que a gente fala? Calhamaço, livro grande. Foram 3 que eu peguei para ler, que foram Senhor dos Anéis, eu li inteirinho, que tem muito a ver com o cristianismo de certa forma. Estou lendo Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, que é um russo dos anos 1880, e O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que é um francês. Tá? Então eu li O Senhor dos Anéis, agora estou lendo Os Irmãos Karamazov e O Conde de Monte Cristo ao mesmo tempo. E é curioso porque os dois livros se passam meio que na mesma época, Lógico, o Karamazov é do século XIX, o Conde de Monte Cristo já é mais do século XX, não, século XIX também, que é pós-Revolução Francesa, 1800 e pouco, 1800, então os dois estão no século XIX. E uma coisa que é curiosa desses dois livros é que os dois livros são muito religiosos, principalmente Karamazov. Karamazov tem várias
vários e vários trechos bem compridos relacionados à Bíblia. O Conde de Monte Cristo também, né? Apesar de ser vingativo, ser sobre vingança, é um livro bastante religioso, não à toa o nome, né? E uma coisa que eu achei interessante é que a leitura desses dois livros ao mesmo tempo, um reforça o outro, e eu acho que a leitura fica mais rica se você tiver a Bíblia do lado. A Bíblia que eu uso é aquela revisão Almeida, né, que é a tradução no português mais próxima do original hebreu. Então eu vou alternando entre um livro e outro, né? E quando eu fiz a faculdade de História na Federal do Paraná aqui em 2004, eu fiz um ano só, né? Um ano e meio na verdade. A gente lia muito a Bíblia, a gente leu o Novo Testamento. Então eu li toda a história de Jesus. Faz muito tempo, gente. Faz muito tempo, faz mais de 20 anos. Então, mas foi muito legal de ter lido, né? E aí eu pergunto a você, né? Se você já leu a Bíblia, meu caro cristão, minha cara cristã que agora me escuta. Lógico que você não precisa você não tem que ter lido a Bíblia para ser considerado um cristão, até porque tem pessoas que são analfabetas. Antigamente, lá nos idos do século 12, 13, a maioria das pessoas eram analfabetas e a única forma de absorver os ensinamentos de Cristo era por meio de pinturas. Por isso que a gente tinha Michelangelo, a Capela Sistina e tudo mais, né? Então o povo era analfabeto, não podia ler a Bíblia e tinha que o contato com o texto sagrado era por meio das missas, né? Os padres liam, apresentavam a missa em latim e aí a galera tinha que acompanhar por ali, né? Sem saber ler. Mas assim, aonde que eu quero chegar? Que, ok, você não precisa ler o Novo Testamento para entender a história de Jesus. Mas, cara, se você ler, a história fica bem diferente. Porque tornar-se cristão apenas por catequese e missa de domingo é legal, mas você não se aproxima tanto quanto uma leitura profunda, assim, sentar no sofá à noite ou sabadão de manhã, domingo de manhã, pegar a Bíblia, sentar com internet ali, com Google disponível, com ChatGPT para você fazer consultas, mapas, né? Muita coisa aconteceu ali no Mediterrâneo, praticamente tudo aconteceu no Mediterrâneo, e ler profundamente, fazendo anotações, colocando post-it, né, indo com calma. Cara, a profundidade dos ensinamentos do Cristo é muito maior. Então é um convite que eu te faço: leia o Novo Testamento porque faz diferença, né? Porque senão você vai ser se torna um cristão que escuta fragmentos. É como falar de uma banda que você não escutou todos os discos, né? Então fica aqui o convite para vocês lerem o Novo Testamento porque faz bastante diferença, né? Então nessa data a gente está aqui, né, nesse reforço dos valores cristãos, da importância da Bíblia como um livro histórico, né? E nessa busca pelo amor saudável, pela harmonia na família e na sociedade. E usando agora um pouco do contexto dos irmãos Karamazov, que é esse texto russo, né, esse livro russo do Dostoiévski, que tem muito a ver com psicanálise e psicologia, não à toa era o livro favorito do Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise. Tem um personagem dentro desse livro que é chamado Starets, que é um monge, um padre, um monge, enfim, entendam da forma como vocês acharem melhor, chamado Zósima. E o Zósima tem um papel muito importante na história. E ele trouxe um conceito, ele fala muito de Cristo, da bondade, da humanidade na palavra de Cristo. E uma coisa que ele fala é a seguinte, que me marcou muito e me inspirou ontem, domingo, a gravar esse episódio desse jeito aqui que eu estou gravando agora. Que é a seguinte frase: o inferno é a incapacidade de amar. É isso. Se você não ama com qualidade, você está no inferno, segundo Zósima. Tá? Eu achei essa frase muito impactante, porque sim, Cristo é amor. Então se você não consegue amar, como é que você atinge a verdade que esse Cristo quis tanto trazer, né? E para a gente fechar essa introdução, o que eu gostaria de falar também, né? Dentro do contexto brasileiro, vale lembrar, se não me engano, agora não vou lembrar de cabeça, mas acho que 80% do nosso país é cristão, se não até mais. E hoje, no contexto Brasil, dia 24 de dezembro de 2025, ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Brasil, mesmo tão religioso, ainda é o país mais ansioso do mundo. Por que essa informação é importante? Porque quando você lê a Bíblia, você lê o Novo Testamento, você percebe que a ideia de Jesus é o equilíbrio, é a harmonia. E a harmonia, ela traz calma, ela traz paz. E o ansioso é aquele que não está muito equilibrado com si próprio, é aquele que está com excesso de futuro.
Lógico, a ansiedade, gente, é uma emoção, é um quadro que também pode se transformar numa doença crônica, né? Tem tratamento com medicamento, com terapia, mas a religião, eu reconheço, ela ajuda muito no controle dessa ansiedade. E ainda assim, o Brasil, com tantos cristãos, é um dos países mais ansiosos do mundo, tá? O nosso Brasil está no 5º lugar no ranking de países mais deprimidos. Nossa população é a 5ª mais deprimida do mundo. E também é a 5ª população, é o 5º país que mais mata mulheres. O silêncio foi de propósito. Então, o que está acontecendo num país tão religioso, tão cristão, mas tão ansioso, deprimido e feminicida? Bora nessa? Talvez você esteja pensando aí, né? Porra, o Edu pega muito pesado, cara. Natal, vamos falar de peru, vamos falar de champanhe, vamos falar de presente, de coisa boa, de reforçar os valores. Gente, temos muito pouco a comemorar, tá? E às vezes algumas pessoas me perguntam, mas Edu, se você não teme a Cristo, né? Você não tem Cristo como Salvador, como Messias, se você não acredita em Deus, como é que você encontra paz? Eu falo, gente, eu encontro paz na ciência, eu encontro paz na literatura, na psicologia, nos amigos, na música, tá? Eu encontro paz nas amizades, na família, eu encontro paz nos rituais de cuidar dos animais, de cuidar da minha casa. Então, Cristo não é o único caminho. É um caminho muito bom, mas não é o único, tá? E até achei interessante que eu vi ontem um vídeo de um cara no TikTok. É um brasileiro, puta, não vou lembrar o nome agora. Mas ele fala assim que religião é CEP, é endereço, tá? Nós nascemos no Brasil, a maioria é cristão. Se você tivesse nascido no Afeganistão, você seria muçulmano. Se você tivesse nascido na Índia, você seria hindu. Então não é que eu escolhi o caminho de Cristo. Não, você nasceu num país cristão e você seguiu a onda da boiada. É isso, tá? Então a nossa religião vem por CEP, por família. Você não teve um momento na infância que seus pais chegaram e falaram assim, olha, agora você está com 5, 8 anos, né, você vai poder escolher entre hinduísmo, entre o islamismo, entre o budismo, o que você achar melhor, você vai... Não existe isso, né? A gente sabe que a gente é ensinado a sermos religiosos. Então, eu me pergunto realmente, porque a ideia dos irmãos Karamazov, né, desse livro russo, é justamente, lembrando, né, que a Rússia dos anos 1800 e a França, a Europa e a Ásia dos anos 1800, a religião era ainda mais forte do que já é hoje. E os problemas que a gente tem hoje já existiam naquela época. Então, o Zósima, que é esse padre, esse monge, ele se pergunta, a gente tem a Bíblia, a gente tem os ensinamentos de Cristo, por que a gente continua ignorando essa porra toda? Né? Por que isso não está lá? Né? Por que a gente negligencia tanto esse cuidado? Não sei. É uma pergunta que eu faço para vocês também. Continuamos ansiosos, continuamos deprimidos. Assim, só que eu não quero cair aqui naquela parada de tem depressão quem não tem Deus no coração. Não é isso. Mas a gente tem que reconhecer que a religião tem um grande papel, né, no equilíbrio emocional, na união da humanidade, das famílias. Então, quando a religião ela é bem usada, ela é bem construída, né? Nós estamos dentro de uma sociedade em que a religião ela é presente e ela se faz útil, os índices de suicídio, de feminicídio, de depressão tendem a diminuir. Não à toa, né? Os evangélicos tiveram tanto sucesso nas comunidades mais carentes aqui do Brasil, na recuperação de pessoas, por exemplo, com alcoolismo, violência na família. Então, isso tem que ser reconhecido e tem um motivo para acontecer, né? Porque existe um exercício de bondade junto com a religião. Só que eu acho que se perdeu muito, né? E no dia 25 é presente, cachaça e é isso aí. Então eu vou pontuar algumas coisas que agora, né? Eu vou pontuar algumas coisas que têm a ver com valores cristãos, mas não são respeitados, né? E acho que por falta desse cuidado cristão acabam acontecendo em relacionamentos. Tá? Então o que eu acho que não combina com o amor cristão? E é curioso porque assim, como eu falei no episódio anterior e no outro antes desse, que são os episódios 127, 126 e 127, que é dentro da psicologia, você percebe que muito do que a gente fala já era meio que previsto na religião, dentro da Bíblia, né? O cuidado com o outro e tal. Isso se perde, então, dentro da ciência, os valores cristãos também fazem sentido,
Combinam. Eu sempre falo que religiosos e cientistas falam a mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Por isso que não me assusta ser ateu, porque a ciência rima muito com a religião e vice-versa. Não deviam sair no tapa. Eu não me irrito com cristãos, eu não me irrito com evangélicos. O importante é a galera se respeitar, né? Então o que não combina com amor segundo a visão de Cristo? Por exemplo, a agressão verbal. A humilhação, a ridicularização, as ofensas, os gritos. Então, eu fico pasmo, e triste quando eu recebo clientes aqui na minha consultoria de relacionamentos com pessoas que estão num estado de agressão verbal muito forte. Mas foi só uma vez. Mas eu falo isso porque eu tô com raiva. Acho que a raiva é importante. Ok, sentir raiva é justo, mas agredir a partir da raiva já não é. Cristo não defende agressão, pelo amor de Deus. Agressão física, que é qualquer forma de violência física, também acho que não combina com o amor cristão. A mentira como hábito e quebra de confiança recorrente. Então, hoje a infidelidade está mais alta do que nunca, principalmente pro lado dos homens. Então, não cobiçai a mulher do próximo, até que a morte nos separe. Eu já tinha contado isso em algum outro episódio, mas você sabe de onde que vem esse termo até que a morte os separe? Quando você lê a Bíblia, lê a história do Império Romano, a história de Cristo, você percebe, as pessoas raramente passavam dos 35 anos. Alexandre o Grande morreu acho que antes dos 35. Jesus com 33, tudo bem, ele foi crucificado, mas muitos imperadores romanos, as pessoas raramente passavam dos 40. Você passava dos 40, você era fodão. Então até que o amor não separe, você casava com 18, 19, morria com 30. 12 anos de relacionamento. Moleza. Hoje, nossa. Meus pais foram casados por 25 anos, muito mais do que isso. Então, nós temos a mentira como hábito e quebra de confiança recorrente, já falei. A manipulação emocional e a chantagem, que é a culpa como uma ferramenta de controle. Então, quando a gente tem manipulação emocional, chantagem, gaslighting, que é distorcer os fatos, para confundir o outro e fazer o outro duvidar de si, cara, isso não é nada cristão. Então, vocês já percebem como existe dentro da gente essa vontade, esse amor pela religião, mas ao mesmo tempo a prática religiosa não tem nada a ver com os ensinamentos. Não estou dizendo aqui que a gente tem que seguir a Bíblia à risca, até porque lá diz que a gente tem que apedrejar mulheres adúlteras, Tem coisas horríveis dentro da Bíblia, coisas nojentas, mas tem muita coisa boa. E nem sempre... Eu percebo que a galera ignora o ruim e também o bom. Aí fudeu, De que adianta a Bíblia? Não entendo. Outra coisa que não combina com o amor cristão, o controle, que é o monitoramento, aquela coisa de ficar em cima do Instagram do outro, o ciúme como regra, porque o ciúme é a prova de amor, a restrição da liberdade, você não vai sair com essa roupa, você não vai ter esse amigo, E é muito engraçado, você até falando com uma amiga esse final de semana, ela me fez uma pergunta que me deixou desconfortável, no bom sentido, porque me fez questionar, desconfortável por me colocar em reflexão, E ela tinha comentado de um outro caso de feminicídio, Nós tivemos recente um horroroso com a Tainara, tadinha, que foi arrastada por um cara por 1 quilômetro. Ela perdeu as 2 pernas e... Muito feio, gente, muito feio, assim. É engraçado que nos jornais diz que ela perdeu apenas as pernas, mas ela perdeu muito mais do que isso. Ela sofreu graves danos no corpo dela e tem certas coisas que ela nunca mais vai poder fazer na vida. E é terrível, ela não vai mais poder andar, não vai mais ter prazer sexual. Então o cara não apenas quase ceifou a vida dela, como tolheu a capacidade de andar, tolheu a capacidade de sentir prazer. Essa mulher foi completamente anulada. E é muito triste isso, gente. Então, e uma amiga minha me perguntou assim: Edu, você já sentiu os seus clientes quando chega casal... Você vê esses quadros de feminicídio e fala, olha, eu nunca peguei um feminicida, Nunca atendi um feminicida e nem faria isso, porque esse cara é um criminoso, E nem atendi nenhuma mulher vítima de uma violência, apesar que já infelizmente já. Mas não raro eu pego casais que estão num estado de briga horroroso. Eu falo assim, cara, mas 6 meses vocês se matam, ou ele mata ela. Já vi. Mas dá soquinho na parede, já me deu murro na cara, já me arrastou, já puxou meu cabelo, já me mandou calar a boca. Começa assim, Geralmente não piora, mas em alguns casos, infelizmente, a gente vê coisas terríveis, Então essa questão do controle, do ciúme como regra, restrição da liberdade, ver a mulher como posse, ou também mulheres que veem o cara como posse, é muito triste.
E aí realmente, não tô dizendo que a religião tem obrigação ou é a saída perfeita para resolver esse tipo de problema, mas ela ajuda pra caralho, sabe? Eu como cientista, eu como futuro psicólogo e como consultor, eu adoro o papel da religião e acho que ela é fundamental para muita gente, que pode não fazer sentido para mim, mas faz sentido para muita gente. Então eu jamais vou excluir a religião como uma ótima alternativa para se encontrar paz e equilíbrio dentro de um relacionamento, né? Outra coisa que não combina com o amor cristão é a desresponsabilização, né? Que é a invalidação, que é sempre culpar o outro, não reconhecer a parte do outro na relação, né? Essa invalidação frequente. E outra coisa que a gente tem também, né? Que é eu me enrosquei todo aqui com fone, gente. Desculpa, isso que eu pausei a gravação. E outra coisa, né? Até eu lembrei agora, eu tava falando desse caso de quase feminicídio dessa garota que foi arrastada. Uma coisa que uma amiga minha falou, ela é advogada, e disse assim: Edu, é engraçado como a pena para latrocínio, que é a pena que é quando você, né, roubo seguido de morte, é maior do que feminicídio. Ou seja, o direito, né, a legislação, a lei protege mais a posse, a ser dono de alguma coisa, de um bem como um imóvel, do que a vida de uma mulher. O nosso direito preserva mais a propriedade do que a vida de uma mulher. E aí, gente, o Brasil é um país cristão, né? Isso, sério, me deixa muito desconfortável. É por isso que eu gravo episódio pesado assim, porque me revolta essa porra toda, entende? Então, seguindo aqui, nós temos o que não combina com o amor cristão, né? Que é a demonização do parceiro. Então, transformar o outro inimigo para justificar a crueldade, para justificar abuso, para justificar, né, comportamentos que não fazem sentido, que destroem o amor. Também tem aquela tentativa constante de mudar o outro como condição para amar, né? Até no episódio anterior, que é você precisa fazer terapia. Eu falei muito sobre isso, as pessoas que usam terapia para julgar o outro. Você precisa de terapia, você precisa mudar para se encaixar na minha idealização. Eu acho que o amor tem muito a ver com aceitar o outro como ele é. Né? Lógico, ninguém é perfeito, as pessoas têm manias chatas, tem coisas desagradáveis, todos temos, mas você tem que amar a pessoa como ela é. Quando você entra num estado em que você quer mudar o outro completamente para ele atender as suas carências e exigências apenas, né, as suas, sem que você também mude pelo outro, eu acho que não tem nada de cristão nisso. Né? E por fim, o desequilíbrio de poder, né? Um manda, o outro se adapta por medo, por culpa, por exaustão. Então, muitas vezes, as relações que eu atendo aqui na minha consultoria são relações de poder, não relações de amor. Então, se ele mudar o Instagram dele, aí sim a gente vai se amar. Se ele ou se ela parar de ver tal pessoa, se ela parar de ir em tal ambiente, se ele parar de conversar com tal pessoa, se ele mudar a roupa, se ela mudar de emprego, se ele estudar outra coisa, né? Se ele for na igreja ou se ele deixar de ir na igreja, aí sim. E aí é um jogo de poder, não é um jogo de amor. Porque o amor, cara, compatibilidade, vocês encontram coisas em comum. Tudo bem, desejar que o outro, convidar o outro a fazer uma academia, fazer uma terapia, mas agora quando você começa a mandar e fazer represália porque o outro não se adapta ao que você quer, aí é poder, gente. Não tem nada a ver com amor, tá bom? E vamos mudar de bloco. Lembrando a vocês, galera, vocês podem sempre deixar comentários aqui, tem uma enquete para vocês participarem e se quiserem contratar a minha consultoria, o WhatsApp está na descrição desse episódio, tá bom? E não se esqueçam de avaliar esse podcast e também de me seguir aqui no Spotify ou na Amazon Music, tá bom? Seguindo agora para o amor como ação, não só como discurso, né? Tem muito a ver um pouquinho com o que eu falei agora há pouco, mas seria o lado oposto. Então, como que o amor pode ser ação ao invés de só discurso, tipo, eu acredito em Deus e quero amar. Então, a não inversão da culpa, né? Acho que é uma ação importante, é você admitir quando você erra, né? Então, é tratar a verdade, né? Que é simplesmente, cara, eu pisei na bola, eu te magoei. Ok, você fez coisas que me levaram talvez a isso, ou às vezes não, mas lógico, no contexto os dois são um pouco culpados, mas quando você faz é impulsivo, ou agride, ou invalida, você acaba cometendo o grande erro. Eu acho que é importante você falar, olha, ok, nós estávamos num contexto bosta, mas eu pisei na bola e eu quero reparar isso, eu quero poder inverter esse cenário para um cenário mais positivo pra gente.
Na humildade, né? O que nos leva ao amor com respeito, né? Que é preservar a dignidade do outro mesmo em conflito. Esses dias eu vi um Reels no TikTok que eu achei ótimo, que é um casal, não sei se é verdade, né? Sabe como é que é essa coisa de rede social? A galera inventa muita coisa, performa muito. Mas é um casal que brigava contando piada. Tipo, você não lavou a roupa hoje, não lavou a louça. Aí tinha a menina fazer uma voz de Mickey pra dar bronca. Ou a menina esquecia um pano molhado em cima da TV. Pô, cuidado, é equipamento eletrônico. Aí o cara fazia uma voz engraçada. Porque quando um casal sabe que o outro tem defeitos, mas consegue botar o humor, botar a leveza, fala assim, cara, você tá errando muito nisso, né, ô lindão? Uma vez uma namorada minha que eu tinha entrado no quarto, ela tava dormindo já. E a hora que eu abri a porta... eu esqueci, eu me distraí, eu acendi a luz. E além de eu acordar ela com o som da porta abrindo, eu acendi a luz. Ela só olhou pra mim e falou assim: ô, legalzão. Deu, puta, foi mal. Apaguei a luz, fechei a porta. Ai, eu fiquei com mó dó dela. Ela deu risada, falou: tudo bem, você só fez isso uma vez, tá tudo certo. Então, acho que essa brincadeira, essa leveza traz um ambiente muito saudável, né? Que leva também ao amor com humildade, né? Que é o amor em que você reconhece erros e limites. Tipo, isso aqui não foi bom pra mim. Você tá ficando muito tempo sem me responder, eu fico ansioso. Ou você tá mandando mensagem demais, eu fico cansado, aí eu fico evitativo, né? Sem orgulho defensivo. Você errou em tal coisa. Não, mas pode. Calma, então, eu errei, então me diga como que você se sentiu, deixa eu entender certinho. Então, esse acolhimento, né? Acolher, o outro errou, não pra me fazer mal. Só que lógico, isso é muito mais fácil em relacionamentos novos, né? Se o seu relacionamento já está instalado, já tem tudo isso errado, aí a gente tem que realmente ir pra uma consultoria, pra uma terapia. Mas acho que lembrar desses valores, né, de reconhecer erros e limites já faz muita diferença, né? O amor com responsabilidade também, que é reparar danos após conflitos, que é o que eu chamo de briga convergente. Eu acho muito legal quando tem briga e a galera faz o que o Instituto Gottman defende. Gottman, não é Gotham City, não é do Batman, não é Gottman, 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 que é lá dos Estados Unidos. É um casal que é especialista em relacionamentos amorosos. Eles falam que quando, segundo eles, os casais saudáveis são assim: quando um dos dois tá magoado, independente do motivo, liga a sirene para tudo. Opa, você tá magoado. Ou você tá magoada, deixa eu reparar. Porque geralmente a gente vê o outro magoado e invalida. Deve ser uma frescura, como assim você tá magoada? Né? Quando a pessoa se magoa por uma coisa que a gente fez e não quer admitir que errou, né? Então, acho muito interessante quando alguém chega pra você e fala assim: estou magoado ou estou magoada com você. Pô, senta aí, vamos trocar uma ideia, porque eu vou validar. Então, esse reparar danos, né? Você ter uma conversa com intenção de reparação e não de destruição, faz todo sentido. E um casal que sabe brigar, sabe resolver conflitos, é um casal que tem o quê? Segurança emocional. Eu acho engraçado quando fala assim: tudo que uma mulher quer num relacionamento é segurança. Mas o homem também quer ter segurança, quer ter paz. Então, quando vocês conseguem reparar conflitos a dois, a segurança aparece naturalmente. Aí não tem ciúmes, não tem controle, não tem porra nenhuma. A coisa fica boa, tá? Também acho que é importante o amor com liberdade, né? Não possuir, não dominar, não vigiar e, acima de tudo, não normalizar sofrimento e não normalizar a confusão. Eu sempre falo, gente, se um relacionamento te deixa confuso, já deu merda, porque o amor não é confuso. Eu falo para meus clientes, eu que já tive relacionamentos longos, super saudáveis, tive 2 namoros, cada um de 4 anos, que foram incríveis. E cara, eu tinha tanta certeza do amor delas por mim e elas tinham tanta certeza do meu amor por elas que não tinha ciúmes. Então o amor seguro, ele sobra. Ele vem em excesso. Você percebe o tempo inteiro quanto aquela pessoa gosta de você. E é muito bom. Então quando a gente consegue realmente encaixar esse tipo de coisa, é super cristão. Aí você lê a Bíblia e você fala: nossa, tá batendo, cara, tá batendo. É isso que Jesus falava. Obrigado, Nazaré. Senhorzinho de Nazaré. Né? Outra coisa importante, né? O perdão não é autorização para abuso, né? Então a gente tem que diferenciar aqui, nesse último bloco, a diferença entre perdão e permanência. Isso é uma coisa que muitos cristãos fanáticos ou saudáveis, né? Tem muito cristão que eu conheço que tem uma cabeça super legal e eles acabam também confundindo, que perdão é diferente de permanência.
Tem que saber. Então uma coisa é perdoar, outra coisa é permanecer ali. Então você pode perdoar, só que isso não significa que você vai esquecer, vai negar ou vai suportar uma repetição de um dano. Porque muita gente, isso é uma coisa que fala muito nos Irmãos Karamazov, o livro do Dostoiévski. Muita gente peca, pede absolvição. Peca, pede absolvição. Peca, padre, me perdoa. Peca, padre, me perdoa. Porra, mano, para de errar. Deus também cansa de perdoar. Né? Então, o perdão também cansa de perdoar, já diria Vinícius de Moraes, outro ateu. Então, assim, o que é importante, né? Então, você pode perdoar, mas é importante ter a reparação. Olha, ok, né? Eu entendo que você errou por causa disso, daquilo, outro, mas não pode continuar acontecendo. Isso aqui é uma traição, uma invalidação, um deboche ali, quando você está na ceia de Natal e teu namorado está falando mal de você, ou a sua esposa está falando mal de você, um filho está falando mal de você. Ah, não, vou perdoar porque, Natal, né, de Cristo. Não, eu perdoo, mas, tem que ter reparação, né? Ou então, a reconciliação, ela exige uma mudança observável, uma constância, uma responsabilidade. Então você está perdoado, mas ainda assim o seu erro permanece. Então eu já não estou mais sentindo rancor, mas eu quero que esse comportamento não continue. Porque senão a desculpa fica vazia. Ai, Deus, me perdoa. Eu te perdoo, meu amigo, mas para de errar também, né? Porra. Então assim, é importante ressaltar que os limites também podem ser expressão de amor e respeito próprio. Tá, então é muito importante. Muita gente acha que impor limite é tolher, né? É limitar o amor. Não. Quando você limita, você fala para uma pessoa: eu não gosto disso, eu não gosto que você me xingue, eu não gosto quando você me invalida, eu não gosto quando você esquece de coisas importantes para mim, eu não gosto quando eu te pergunto, eu te convido para ir no cinema e você atrasa 40 minutos, eu fico ansioso porque a gente vai perder o começo do filme, mas você fala: mas eu tenho que me arrumar, eu tenho que fazer isso, eu tive que passar não sei aonde, tinha trânsito, sai mais cedo. Né? Então, quando a gente impõe limites, tipo, cara, isso aqui não é legal pra mim, não é legal, tá? A pessoa fala: meu Deus, mas você tá me censurando, você quer me controlar. Não, controle é uma coisa, eu controlar a roupa que você veste, com quem você se relaciona é uma coisa. Agora, eu expressar pra você que o seu comportamento me dói, aí eu tô impondo limite. Isso é uma forma de amor também, é uma expressão de amor. Se você for ler o Novo Testamento, Jesus faz várias pontuações com limites. Não à toa a gente tem os 10 mandamentos. São limites. Senão você mataria uma pessoa e ficaria de boa. Não pode. Né? Então tem várias coisas que a gente não pode, que são expressões de amor. Amor pela humanidade, amor pelo outro, pelo próximo. Né? Então, a ideia-chave aqui é que a fé não deve ser usada para justificar a própria destruição emocional ou a permanência numa relação ruim. Eu já escutei de muita gente: mas Edu, quem teme a Deus perdoa e não desiste. Porra, mas daí você não desiste do relacionamento, mas desiste de si própria ou de si próprio. Então, Deus te quer infeliz e invalidada? Não, né? Então, perguntas de reflexão para vocês levarem na ceia de Natal hoje. Imagina o clima. Eu escutei aqui um podcast de um cara que é ateu, estuda psicologia, gosta de Dostoiévski, gosta de ler o Monte Cristo, e tá doidão, leu a Bíblia, tá chapado de mandamentos e é ateu, uma bagunça. Mas o cara falou umas coisas massas assim que eu acho que eu quero trazer aqui pra ceia. Não é bem assim, mas vamos lá. Algumas perguntas aqui, né? Então, pensamentos cristãos para você refletir sobre o seu relacionamento hoje. Isso serve para namoro, para amizade, para filho, para pai, para sobrinho, para cunhado, para cunhada, pro tio do pavê, para todo mundo, tá? Pergunta número 1. Eu me sinto mais inteiro ou mais diminuído na minha relação, na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho? Tô crescendo ou tô diminuindo? Outra pergunta. Eu posso ser eu mesmo ou eu mesma, ou eu vivo num estado de alerta e de autocensura nessa relação? Depois, existe reparo depois dos conflitos nas minhas relações, ou existe punição, tratamento de silêncio e culpa? Eu sou ouvido ou apenas corrigido e invalidado nesses relacionamentos? Meu corpo sente paz ou sente tensão quando eu penso nessa pessoa? Puta, essa aqui é do caralho. Porque quando você pensa na pessoa e você já fica tenso, tem algo errado. Um pensamento, lógico, vai sempre trazer paz e gratidão, mas se você pensa na pessoa e já fica nervoso, já dá uma ansiedadezinha, mau sinal. Outra pergunta: eu estou ficando mais saudável ou mais confuso, ansioso ou evitativo nessa relação? E por último, uma pergunta super importante.
o que o que eu chamaria de amor se eu estivesse olhando de fora. E eu conheço algum outro casal que tem uma relação parecida com a minha e que eu olho e falo assim, essa relação não é boa. Então o que é amor se eu não tivesse com ninguém hoje? Porque às vezes amor pra você é a sua relação de hoje, que tá doente, né? Ou não. Mas se a sua relação tá doente, o que seria amor pra você de fato? Certo, galera? Hoje a frase de encerramento é essa mesmo, né? Inferno é a incapacidade de amar. Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui o calendário, como é que vai ser o restante. Então a gente vai... Nossa, o próximo episódio vai ser no dia 31 de dezembro, véspera de ano novo. Dá outra pedrada em vocês. Não, eu vou trazer algo mais leve. Então que tem ano novo, não precisa ter religião nem nada. Quer dizer, tem também, né? Mas enfim. Então, gente, desejo a vocês, do fundo do meu coração ateu, uma pessoa que adora Cristo. Eu gosto muito de Jesus, acho que ele foi um cara muito foda, muito competente para o que ele fez, né? Jesus foi um cara que fez o Império Romano olhar para os excluídos, né? Jesus era inclusivo. E foi um cara que transformou, né? O mundo não seria o mesmo, não seria tão maravilhoso sem ele, né? Ele dentro da história tem grande relevância, se não for o nome mais importante de todos, né? Um dos, talvez não mas um dos. Então, recebam o meu abraço, recebam o meu amor. Eu espero que vocês tenham uma ceia hoje maravilhosa. E lembrem-se que tem pessoas na rua, tem pessoas que passam fome, tem muita mulher que vai levar tapa na cara hoje. Então lembre-se que a gente ainda não tem tanto assim para comemorar. Temos muito pouco a comemorar, mas já avançamos muito. E lembre-se que Cristo queria você bem e não invalidada nem invalidado, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo.